Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, senhoras e senhores deputados ainda presentes. Na manhã de hoje, verificamos 3 novas operações de combate à corrupção. Duas procedidas em desdobramento da Operação Lava Jato e com tema similar: desvio de dinheiro, corrupção nos fundos de pensão. Primeiro, em alguns fundos de pensão ligados a empresas federais, como, por exemplo, os Correios, com fundo Postales. O velho golpe de se aplicar recursos daqueles que, com o suor do seu rosto, pagam a sua contribuição previdenciária, para aplicar esse dinheiro em empresas de fachada ou para comprar títulos podres. Esquema que se repetiu numa segunda operação envolvendo os fundos previdenciários de alguns municípios. O crime sempre o mesmo: roubar o dinheiro da contribuição do funcionário, quer seja estatutário, quer seja seletista. E a terceira operação se deu através do Ministério Público Estadual, com a Polícia Civil, no município de Petrópolis, na nossa região serrana. E o que apareceu na internet, na apreensão, é gravíssimo. Pacote de dinheiro presos por elásticos que seriam direcionados a alguns vereadores. Os tempos mudaram, senhor presidente, mas a prática da corrupção continua sistêmica. De um lado, senhor presidente, cada vez mais fica claro aquilo que eu chamo, e por aqui já adjetivei diversas vezes, de plutocracia corrupta. O que é a plutocracia corrupta? É o envolvimento de uma elite empresarial corrupta com uma elite política também corrupta. E evidente que tanto na área empresarial quanto na área política há as exceções. Porque essa elite empresarial corrupta são os corruptores, e na elite política corrupta são os corrompidos, um praticando corrupção ativa e outro praticando corrupção passiva, quando esses papéis também não se permutam. E essa corrupção desdobra
necessária e inexoravelmente em lavagem de dinheiro. Nós estamos fazendo esse ano de 2018, 4 anos de efetiva Operação Lava Jato. Mas, pelo conteúdo que verifico, essa Operação Lava Jato terá que ir e durar, no mínimo, 1 década, porque atingirá centenas e milhares de municípios, praticamente quase todos os estados, e a União nem se fala. É a pole position, a vanguarda da corrupção nesse país. Esse é o fato, senhor presidente. Não tem um dia que eu leia o noticiário através da imprensa escrita, ou veja através da imprensa televisiva, ou ouça nos rádios, ou não veja na internet ações de combate à corrupção. E as histórias são muito similares, sempre havendo repetição. Uma repetição atrás da outra. Só mudam os nomes dos corruptores e dos corruptos. E muitas vezes se repetem, como no dia de hoje. Se repetiu um empresário corrupto, tanto nos desvios de dinheiro dos fundos relativos às empresas federais, como também aos sistemas previdenciários municipais. Esse é o clima que existe hoje, sendo felizmente desvendado em nosso país. O legado que o juiz Moro e todos aqueles do Ministério Público e da Polícia Federal vão deixar para esse país será grandioso, porque a corrupção está arraigada em todos os segmentos dos mais diversos municípios, perpassa todos os partidos políticos, uns com mais gravidade e outros com um pouco menos. Mas isso tudo tem que ser passado a limpo. E aí, não consigo entender o debate no Supremo Tribunal Federal entre os garantidores e aqueles que são os circunstancialistas, que têm inexoravelmente dado uma votação de 6-5, ou às vezes de 5-6. É necessário que se entenda que a Constituição da República foi criada em 1988, ainda sob o impacto da ditadura militar instalada nesse país, de tempos tão sombrios, nos idos de 1964. E essa Constituição, promulgada pelo saudoso Ulisses Guimarães, foi intitulada
Constituição Cidadã e visava varrer do nosso país o que naquela época denominávamos de lixo autoritário. Daí ter a expressão que você só é considerado culpado quando transitado em julgado. Dentro dessa compreensão, os garantidores passaram a defender que um julgamento, para ter prisão, tem que passar por 4 instâncias. A primeira, a segunda, o STJ e o STF. E os circunstancialistas, não garantidores, acham, e assim está decidido, que a prisão se dá após o julgamento em segunda instância. E eu sou um defensor veemente dessa premissa. Para todos, sem exceção, sejam empresários ou políticos, do partido que for. E agora, pasmem, alguns ministros da ala dos garantidores já acham que a prisão, não se dá no trânsito em julgado, mas quando o STJ, a terceira instância, assim o decidir. Ora, o STJ não analisa mérito de julgamento. O STJ analisa se houve erro de julgamento na forma. O mérito acabou na segunda instância. O Supremo Tribunal Federal, em relação ao julgamento de primeira e segunda, não analisa o mérito, e sim se houve a prática de alguma inconstitucionalidade. O mérito está decidido quando acaba o julgamento na segunda instância, que é uma instância colegiada. A primeira instância é uma instância de um juiz e a segunda instância é de um órgão colegiado. E é necessário repetir isso para que essa corrupção sistêmica, para que essa plutocracia corrupta possa um dia ser varrida nesse país, que se mantenha firme essa corrente que defende que seja a prisão após o julgamento em segunda instância. E o dia de hoje mostrou, mais uma vez, pelas novas operações realizadas, que a corrupção continua a agraçar nesse país. E daqui, ano após ano, muitas outras operações haverão, e seguramente muita gente também será presa. E é necessário, para terminar, já que minha luz verde aqui já está acesa há algum tempo, queria deixar absolutamente claro: defendo essa posição para qualquer partido político, inclusive para o que eu pertenço, o PSDB. Não pode ter Constituição com foco em X, Y e Z. Tem que ser aplicada a prisão em segunda instância para todos, empresários e políticos de qualquer partido. Chega dessa plutocracia corrupta implantada no nosso país.